Recording is on. Recording is on. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse momento, podendo falar desse tema que eu me dedico bastante. Há mais de 10 anos tenho uma atividade dedicada muito à área da doação e transplantes, que é extremamente vinculada à terapia intensiva, e fiz especialização, tive a oportunidade de fazer uma especialização nesse tema na Espanha em 2011, e desde então trabalho com coordenação hospitalar e fui coordenador da Central Estadual de Transplantes durante 3 anos aqui no Rio Grande do Sul, e acompanhei bastante de perto essa modificação, e o Comitê de Transplantes e de Doação e Transplantes, que foi criado na gestão de 2010 do Dr. Ederlon, na AMIB, com profissionais com extrema relevância nesse processo, e muitos, inclusive, que estão, inclusive, continuam hoje, participaram da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, que revisou toda essa legislação e a resolução. Então, felizmente é um tema que eu gosto muito, e obrigado, Ciro, pelo convite. Eu vou fazer uma exposição, e creio que em 30 minutos, mas importante, depois a gente vai ter bastante tempo para conversar e deixar vocês perguntarem. Antes de falar em morte cefálica, e a gente depois vai ver mais detalhadamente, que a gente tem que... A morte é só uma, e se ela é diagnosticada por critérios neurológicos ou cardiovasculares, isso vai ser o modo que ela vai ser determinada, mas a definição a morte é só uma, e a pessoa vai estar morta, e a pessoa não pode morrer 2 vezes ou 3 vezes. Então, e essa questão da definição da morte é um tema que é controverso, mas a controvérsia não é nova. Já na história antiga, o diagnóstico da morte tem várias modificações até os dias de hoje, passou por várias modificações, e inicialmente os pesquisadores sugeriam que para a gente diagnosticar que uma pessoa estava morta, a gente deveria só constatar que se tivesse algum constatada putrefação, só assim o médico conseguiria dar com segurança o diagnóstico de morte, né? Quer dizer, como esse assunto ele é bastante envolto em discussão já há muito tempo, algumas centenas de anos atrás, por esse receio das pessoas estarem sendo enterradas sem o diagnóstico de morte, já com algumas possibilidades de ela avisar ou alertar se por acaso tinha sido enterrada e não estava morta. Então, isso era um medo que sempre existiu e ainda circunda em várias discussões no nosso dia a dia. Esse pesquisador francês definiu, final dos anos, no século XVIII, que as funções vitais do organismo são sustentadas pelo coração, pulmão e cérebro. E quando se perde essa tríade vital, aí o homem está morto. E esses critérios para fazer o diagnóstico da morte, eles foram quase praticamente os únicos até o início das unidades de terapia intensiva, no final dos anos do início dos anos 50, onde se começou a ventilação mecânica, com pressão negativa e depois com pressão positiva, e isso então levou a uma outra situação, onde não tinha, por caso um doente, por exemplo, com uma lesão neurológica grave, não evoluía com parada cardiorrespiratória, mas podia evoluir com um quadro clínico que esses pesquisadores franceses, Mollaret e Goulon, foram os primeiros a descreverem,
em 1959 e publicarem um estado que eles descreveram como coma de passé, ou um estágio depois do coma, onde era caracterizado por alguns achados clínicos, com reflexia, hipotonia, pupilas midriáticas e sem reação, sem reflexo corneano e da deglutição, sem respiração e o eletroencefalograma plano. Esses doentes não tinham nenhuma possibilidade de reversão com todo o tratamento. A necropsia mostrava os cérebros já num estágio avançado de liquefação. Então, eles definiram isso como um estágio pós-coma, e essa definição não teve nenhuma relação, surgiu bem antes, não teve nenhuma relação com a possibilidade de doação de órgãos para transplantes, era uma definição de prognóstico de irreversibilidade, e depois ficou conhecido como morte encefálica. Nos décadas 60 e 70 se avançou muito o conhecimento da fisiopatologia da morte encefálica, e então isso possibilitou, em 1968, a Universidade de Harvard fez um comitê para definir os critérios de morte encefálica. E esse comitê caracterizou que o coma irreversível era um novo critério de morte e estabelecia os critérios clínicos e de exame complementar que são necessários para se fazer esse diagnóstico. Depois, algumas outras instituições também elaboraram as suas diretrizes para esse estabelecimento do diagnóstico da morte encefálica. Até que em 81, uma comissão determinada pelo presidente americano, com o intuito de uniformizar os critérios de declaração de morte, definiu que a morte é a cessação das atividades do sistema nervoso central do indivíduo, e ela poderia ser diagnosticada de duas formas, ou com a parada cardiorrespiratória, que não leva à circulação cerebral e à morte cerebral, ou por critérios neurológicos, decorrente de uma lesão neurológica severa e irreversível, e colocava quais os critérios que são necessários preencher para esse estabelecimento diagnóstico. Em 95 foi um marco também, as diretrizes da Academia Americana de Neurologia, com as diretrizes para determinar a metodologia da determinação da morte encefálica, que em 97, junto com a lei de doação e transplantes brasileira, o CFM publica uma resolução. Antes disso já existiam leis, mas não uma regulamentação do Conselho Federal, existiam consensos institucionais ou locais para a determinação de morte cefálica que eram seguidos. Em 97, a resolução 1480 foi um marco no nosso país da determinação da morte cefálica. Desde então se evoluiu bastante no conhecimento, né? As diretrizes, principalmente as do Reino Unido, eram um pouco diferentes das demais, que determinavam a morte não com ausência das todas as funções do encéfalo, mas do tronco cerebral e ausência de consciência. Em 2010, a Academia Americana de Neurologia revisou os conceitos com poucas modificações, e algumas outras sociedades científicas também revisaram e publicaram as suas diretrizes. Em 2017, foi atualizado a legislação e o decreto-lei da Lei dos Transplantes, e que instou ao Conselho Federal de Medicina a revisar essa resolução. Depois de 20 anos, então, ela foi revisada, já tinha feito esse trabalho já feito anteriormente, e 20 anos depois da primeira, ela foi publicada e atualizada, e publicada novamente. Com vários pontos de avanço que foram bem importantes, baseado em toda essa evolução do conhecimento científico na determinação da morte encefálica.
mesmo com todo esse avanço, nós temos algumas controvérsias, né? Esse pesquisador é um bioeticista americano, pediatra, médico pediatra, tem muita publicação sobre esse tema e vários críticos às definições americanas de morte encefálica, que ele coloca aqui as determinações do comitê presidencial e das academias, da Academia Americana de Neurologia, tem alguns questionamentos, e ele coloca principalmente que se a morte do indivíduo pode ser a perda da consciência, e isso não está dentro dos critérios de morte encefálica, mas ele acha que isso pode ser evoluído ainda. Mas muito mais difícil isso hoje. Nós temos alguns estudos de metabolismo cerebral mostrando mesmo que os pacientes em estado vegetativo é muito difícil algum grau de atividade cerebral. E que a definição de morte encefálica, de parada, que a morte encefálica com as lesões de todo o cérebro, elas são, a ausência de função de todo o cérebro, elas são muito difíceis de ocorrer. Alguma parte do sistema nervoso central, do eixo hipotálamo hipófise, ou alguma parte muito difícil de a gente comprovar que ele não tem atividade nenhuma. E que essa morte encefálica, a gente aprendeu que ela é seguida por disfunção de todos os órgãos. E nós vimos recentemente, principalmente em situações de morte encefálica em pacientes jovens, adolescentes ou gestantes, com manutenção e cuidado adequado dessa situação, com a determinação da morte já estabelecida, de evolução, manutenção dos sistemas por semanas, meses e até anos em algumas situações. E que isso gera muita angústia e insatisfação. E que ele coloca aqui classicamente que a ausência de consciência, o estado de coma perceptivo e a apneia não são sinônimos de morte biológica, que ele acha que a morte, sim, deve ser definida por critérios neurológicos, mas ele sugere que talvez o critério do Reino Unido seria um pouco mais adequado e de melhor entendimento para a comunidade, para a população, onde a ausência de atividades de função do tronco cerebral e inconsciência irreversível são sinônimos de morte, que isso seria também essa revisão, uma oportunidade para esclarecer o significado para toda a comunidade e dos testes diagnósticos. Então, claro que isso é importante, ter todos esses questionamentos e essa discussão. Hoje, atualmente, as lesões neurológicas, quando chegam nesse estado, são irreversíveis, não tem possibilidade de reversão e tratamento, diferente do critério que era de critério cardiovascular, de diagnóstico de morte. Hoje nós já temos suporte avançado de vida, com possibilidade de manutenção, sem ou temporário, ou por um tempo muito prolongado, sem atividade do cardiovascular, cardiorrespiratória adequada. Então, o termo morte, a morte é só uma, e nós muitas vezes utilizamos, podemos usar a morte encefálica e como uma outra coisa, dando talvez como a gente diz, ela não tem sobrenome, a morte é só uma, e bem para deixar bem claro, algumas vezes a gente chega na UTI e aí se fez todo o estabelecimento, todo o protocolo de determinação da morte cefálica bem feito, e aí o colega pergunta, e agora, o que nós vamos fazer? Não, agora está morto, não tem possibilidade de doação, e aí pergunta, o que vai fazer? Não, agora vamos esperar que ele morra. Não, aí não está certo, né? A morte já foi determinada. Então, bem claro isso, e isso é um entendimento que é muito importante. Muitos profissionais de saúde não têm adequadamente esse conhecimento, e isso é extremamente importante, porque isso é
o correto, né? A determinação da morte, a morte é só uma e a determinação é feita uma vez, seja por critérios cardiovasculares ou por critérios neurológicos, mas nós definimos a morte uma vez somente. Então, sugerimos que a morte seja estabelecido o diagnóstico da morte, né? E principalmente quando nós vamos conversar com as famílias, para ter claro esse entendimento pelos familiares, isso é muito importante, e isso nós vamos ver a seguir ainda. Todos esses essa determinação é baseada na legislação, a Lei 9434 de 97 foi um marco, que é a Lei dos Transplantes, e que estabelece, é uma lei federal, que todas as mortes encefálicas são de notificação obrigatórias e são notificações compulsórias para centrais estaduais de transplantes, e elas não devem ser feitas como uma notificação imediata e não depois de um tempo. E fala também sobre a retirada e a doação, captação e doação e transplante de órgãos e autorizações. O Decreto-Lei de 97 foi refeito e atualizado em outubro de 2017, publicado no Dia do Médico, 18 de outubro. Também, assim como no de 97, determina que o Conselho Federal de Medicina deve definir os critérios diagnósticos de morte encefálica. E através de uma resolução que foi publicada, então, em 15 de dezembro de 2017, que foi atualizada a resolução de 97, e com algumas modificações importantes, e principalmente, eu acho que o Conselho Federal e a Câmara Técnica de Morte Encefálica foi muito feliz em evoluir para a segurança desse procedimento, né? Para o procedimento não ter chance de ter erro, e a gente não pode errar, né, nesse diagnóstico, né? Além de ele afetar aquele doente que a gente está cuidando, tem uma repercussão para toda a equipe, toda a instituição, todo o sistema de saúde, todo o sistema de transplantes muito grande com um erro diagnóstico numa situação dessas. Determinou, então, claramente, através também do manual técnico, como é feita a determinação de morte cefálica, e nós vamos ver a seguir, e coloca claramente quem deve fazer a exploração diagnóstica para determinação da morte cefálica, quem pode fazer, quem não pode, e como isso deve ser feito em todas as situações onde a gente apresente uma situação que tem coma não perceptivo e ausência de reflexos supraespinhais. Muito importante, assim como na resolução anterior, se manteve a necessidade de 2 exames clínicos por médicos distintos, o teste de apneia e o exame complementar. Vocês vão estudar na literatura, algumas partes do mundo não exigem exame complementar para determinação de morte cefálica. O CFM manteve a necessidade, assim como a resolução anterior, e acho que foi bem adequado para manter a segurança do procedimento e a credibilidade do procedimento que ela precisa ainda no nosso país. Então, é isto que a gente vai fazer a exploração. 2 exames clínicos, um teste de apneia. Antes ele estava praticamente vinculado ao exame clínico, e agora ele foi como um exame a mais, e mais um teste complementar. E antes, então, a gente usualmente fazia 2 testes de apneia. Esses são algumas partes do Brasil que faziam um só, mas hoje está determinado um teste de apneia. Claramente está proibido na legislação federal e na resolução e no Código de Ética Médica que os médicos participantes do diagnóstico que vão determinar a morte cefálica não podem fazer parte de equipes de transplantes.
e que eles devem ser especificamente capacitados. E a capacitação, isso foi a novidade da nova resolução, ela estabelece que para eu fazer a determinação da morte cefálica, eu tenho que ter um ano de experiência no atendimento de pacientes em coma, obrigatoriamente, e mais um dos dois seguintes, um acompanhamento ou realização de pelo menos 10 determinações de morte encefálica, ou um curso de capacitação para determinação de morte cefálica. Então, um ano de experiência no atendimento de doentes em coma e um dos dois, mais de 10 exames acompanhados ou realizados, ou curso de determinação de morte cefálica. Um dos médicos dos dois exames clínicos deve ser especialista em medicina intensiva, medicina de emergência, neurologia ou neurocirurgia. Mas o conselho colocou, se não tiver nenhum desses disponíveis, os dois médicos devem ser capacitados, sim, e podem fazer a determinação. Nós publicamos essa revisão sobre essa nova resolução, né, RBTI, em 2019, está acessível para todos, acesso liberado, né, para determinação da morte cefálica. O Conselho Federal de Medicina foi muito feliz na evolução da segurança e um passo extremamente importante foi esse, de reforçar a necessidade dos pré-requisitos antes de nós começarmos os exames propriamente ditos. E isso é extremamente importante, porque isso não estava muito claro na resolução anterior, ela já citava isso, mas tinha alguns pontos um pouco não tão claros, e isso gerava muito debate, e isso ficou bem claro e reforçou o papel desses pré-requisitos em todos os momentos, em todos os exames, que são eles, obrigatoriamente, lesão encefálica de causa conhecida, descartar fatores de confusão, observação por pelo menos 6 horas no hospital, e se for encefalopatia pós-parada, 24 horas, antes de começar os exames, a temperatura e a estabilidade hemodinâmica e ventilatória para iniciar a determinação da morte cefálica. Por incrível que pareça, nós precisamos um pré-requisito sempre número 1, diagnóstico da causa do coma estabelecido e confirmado por exames de neuroimagem. Isso é extremamente importante, por incrível que pareça e básico que possa parecer, algumas vezes a gente recebia notificações ou contatos de colegas, Cristiano, já fiz o diagnóstico de morte cefálica aqui e estou enviando para vocês o termo, tudo, e estava causa do coma, que vocês têm no termo de declaração de morte cefálica, estava em branco ou desconhecida. Isso, infelizmente, ainda acontece em muitos lugares, felizmente mais raramente, e isso é importante, esse novo termo e essa nova resolução, de que isso não pode acontecer. Isso não existe. Morte cefálica de causa não conhecida ou não identificada, não existe. As causas mais comuns e frequentes são a hemorragia, seja ela espontânea ou traumática, hemorragia subaracnoide, o AVC, a doença cerebrovascular isquêmica, a encefalopatia hipóxica isquêmica, com lesão difusa e edema cerebral. Outras causas menos comuns são tumor, infecções, mas são menos comuns. Outro pré-requisito é a ausência de fatores que podem confundir o diagnóstico da morte cefálica, como distúrbios eletrolíticos, ácido básicos, intoxicações, hipotermia e depressores do sistema nervoso central. Sempre fazer determinação da morte cefálica, e foi um limite de segurança, com temperatura acima de 35. A redação inicial da resolução fala em temperatura central, e o Conselho Federal de Medicina reviu isso depois de várias sugestões de colegas, inclusive da AMIB também, porque onde a gente tem uma temperatura verificada, por exemplo, axilar, oral, acima de 35, a temperatura central ela é acima de 35. Então,
E há um limite de segurança porque os reflexos começam a ser abolidos quando eles estão abaixo de 32. Então, hoje, mesmo com uma temperatura verificada, nós preferencialmente e sempre recomendamos que se faça a temperatura central como método de escolha. Se não tiver disponível, pode fazer a mensuração de temperatura axilar, mas ela obrigatoriamente tem que estar acima de 35 graus, 35,1 ou mais. Descartar a hipotensão, uma PA sistólica acima de 100 e PM acima de 65, em todas as fases da determinação da morte cefálica, no exame clínico, no teste de apneia, no exame complementar. Para crianças, nós temos essa tabela, não é preciso se decore, ela está disponível no termo de pressão mínima. Descartar a interferência de fármacos depressores do sistema nervoso central. É extremamente comum no doente neurocrítico a gente usar esses fármacos, e a gente faz a interrupção e espera 4 a 5 meias-vidas da interrupção para iniciar a determinação da morte cefálica. Essa tabela publicada na RBTI em 2016, as diretrizes de avaliação e validação do potencial doador, está bem atualizada, com as principais drogas do nosso dia a dia na terapia intensiva. E, claro, e se tiver uma disfunção hepática ou renal, isso tem que ser individualizado. Não tem uma tabela que a gente tenha como prever todas essas variações, mas se tiver disfunção hepática ou renal, isso geralmente tem que ser multiplicado por 2, 3 ou até mais, dependendo do grau da disfunção orgânica. Esse intervalo recomendado de espera de clearance dos fármacos depressores do sistema nervoso central. Com todos esses pré-requisitos identificados, estabelecidos e registrados no prontuário e no termo de declaração de morte cefálica, nós vamos começar a exploração clínica, e ela vai avaliar os principais reflexos de tronco. Nós vamos estimular a dor, e a dor deve ser feito o estímulo sempre também numa região supracervical, na face ou no nervo supraorbital ou nervo labial. Isso é importante. Se tem uma lesão cervical, pode ter perda de sensibilidade em membros, onde a gente pode estimular também, ou no tronco, a dor, e não pode ter resposta nenhuma, ausência de resposta motora. Se tiver resposta motora, qualquer uma, mesmo descerebração ou decorticação, não é compatível com a morte cefálica. Nós vamos fazer um exame pupilar para identificar se as pupilas têm fotorreação, tanto do lado que a gente está fazendo a iluminação como do lado contralateral. Fazer um estímulo corneado para ver se tem reflexo. Pode ser feito até com uma gota de soro fisiológico para não lesar a córnea. O estímulo com soro gelado, o estímulo calórico para ver se tem nistagmo, com a cabeceira do doente a 30 a 45 graus. Fizemos a injeção de 60 ml de soro gelado, avaliando ver se tem a possibilidade de nistagmo ou não. O reflexo de olhos de boneca, que é a lateralização da cabeça, e isso os olhos vão ter que não apresentar movimento nenhum de lateralização. Eles vão seguir o nosso movimento e não vai apresentar movimentação ocular. E o reflexo de tosse, que ele deve ser feito sempre, nos 2 exames clínicos, onde a gente desconecta o tubo e faz uma introdução de um catéter que chega até a carina, passe toda a extremidade do tubo. Muitos desses reflexos são bilaterais, e até a resolução anterior nós não tínhamos a possibilidade de fazer a determinação de morte cefálica no caso de perda de um olho, uma lesão ocular unilateral, de uma lesão no ouvido unilateral, e a resolução essa deixou claro que na ausência de dos olhos ou uma lesão auditiva, impossibilite de um dos lados, deve-se fazer do outro lado, se registra em prontuário e é determinada a morte cefálica. Não é possível fazer a determinação se tiver impossibilidade de avaliação dos reflexos bilateralmente, ou no reflexo que a gente faz uma avaliação unilateral, se a gente não puder fazer a avaliação daquele reflexo.
Então, isso fica registrado no termo de declaração e no prontuário, e o exame é feito, o exame unilateral. O exame clínico deve ser repetido sempre, por um médico também capacitado, e modificou em relação à resolução anterior o tempo de intervalo entre eles, de acordo com a literatura. Isso não varia muito conforme passar o tempo, mas um tempo mínimo era mais para deixar que um não interferisse no exame de outro, né? Então ficou estabelecido 1 hora, acima de 2 anos, e se for de 2 meses a 2 anos, 12 horas, e menor que 2 meses, de 7 dias a 2 meses, 24 horas. Então, nós fizemos toda essa parte do exame clínico 2 vezes, e depois do primeiro, ou entre eles, ou depois do segundo, realizamos o teste de apneia para determinação da morte cefálica, e é feito um teste por um dos médicos capacitados que realizou o exame clínico. O teste de apneia tem uma metodologia específica e deve atender os pré-requisitos que a gente deve avaliar, se eles são todos. Se tem uma lesão alta de medula cervical, isso impossibilita a realização do exame, tanto pela realização dos reflexos do óleo de boneca, como pelo teste de apneia, pode comprometer pela lesão cervical a musculatura respiratória. As lesões neurológicas que levou ao coma, tudo isso a gente verifica, ausência de efeitos sedativos, hipotermia, hipotensão. A gente vai fazer além dos pré-requisitos, cuidar para deixar disponível, se não está ainda com vasopressor, deixar isso pronto, disponível, volume, fazer a aspiração das vias aéreas. Alguns sugerem manobras de recrutamento antes e depois do teste de apneia, alguns autores. Isso pode ser feito e monitorizar. Sempre deve estar monitorizado, né, com monitor cardíaco, respiratório e oximetria, obrigatoriamente e preferencialmente nessas situações já com catéter arterial com monitorização de pressão arterial invasiva. Nós deixamos a fração inspirada de O2 a 100% por no mínimo 10 minutos e mantemos uma frequência respiratória em torno de 12 a 15, com um volume de ar corrente de 6 a 8, em torno de 8 ml por quilo, e uma frequência respiratória de 12. Nessa situação, eles já vão estar numa situação de hipometabolismo e tem um PCO2 mais baixo. E o nosso objetivo é que a gente comece o teste com PCO2 normal, entre 35 e 45. E é obrigatório nós realizarmos, então, uma gasometria antes de começarmos o período de apneia. Essa gasometria, na resolução, exigia uma PO2 acima de 200 e uma PCO2 normal, e depois depois de uma reanálise pelo Conselho Federal de Medicina de alguns dados, inclusive, que foram levados, mostrando que é seguro fazer mesmo com uma relação PO2-FO2 um pouco mais baixa, algumas vezes, o Conselho Federal resolve, idealmente nós devemos atingir esses níveis e procurar fazer os ajustes necessários na ventilação mecânica para atingir esses níveis. Mas se nós não conseguirmos atingir, isso não impede a realização do diagnóstico. Então, não é proibido fazer o diagnóstico. O que é exigido, sim, é uma saturação de O2 acima de 94 para começar a determinação de morte cefálica. Convencionalmente, a técnica mais usada ainda, a gente desconecta o respirador e bota um catéter intratraqueal que passe o comprimento do tubo com fluxo de oxigênio a 6 litros por minuto, ou em tubo T, 12 litros por minuto. Para os doentes que têm um pulmão muito doente, ou que tem necessidade de que não pode fazer a desconexão do equipamento, nós sugerimos sempre que o teste seja feito com um CPAP, ou sem desconexão do respirador, idealmente, com o ventilador em modo CPAP, e tem maneiras de
desabilitar a ventilação de reserva dos respiradores. Então, nós, depois de realizar todos esses preparos, nós suspendemos a ventilação e colocamos o catéter nasal ou em CPAP e vamos ficar observando e do lado do doente pelo menos 10 minutos, ou se ocorrer um dos seguintes: hipotensão sustentada, hipoxemia sustentada, arritmia cardíaca grave ou presença de movimentos respiratórios. Qualquer um desses, nós reconectamos o respirador. Antes de conectar, sempre fazer a coleta da linha arterial, da gasometria, que deve estar através de um catéter arterial. E passado 10 minutos, não tendo movimento respiratório, coletamos a gasometria arterial e reconectamos a ventilação mecânica. Na ausência de movimentos respiratórios e com uma PaCO2 da gasometria acima de 55, o teste de apneia é compatível com a morte cefálica. Com uma PaCO2 abaixo de 55, ele não pode ser adequado para uma morte cefálica, para avaliação. Isso porque o centro respiratório ele é estimulado pelo PaCO2 e pelo pH. Então, mesmo que eu tenha oxigenação baixa, se eu não tiver um PaCO2 acima de 55, não há um estímulo para testar adequadamente esse centro respiratório, então eu devo repetir o exame se a PaCO2 não chegou nesse nível. E se tiver qualquer movimento respiratório, também o teste não é compatível com determinação da morte cefálica. Esses são os 3 exames clínicos, como eu disse, muitos autores e um pesquisador, um neurologista americano, que é um dos maiores pesquisadores, estudiosos e mais publica a morte cefálica, que é o Dr. Vigits, coloca que todo o exame clínico ele é mais que suficiente e todos os exames complementares não agregam informação em termos de determinação de morte cefálica, eles só confundem. E nos Estados Unidos não precisa exame complementar para fazer determinação da morte cefálica, e outros países também, mas no nosso país, isso é exigência em qualquer determinação de morte cefálica. E deve ser feito sempre. O exame complementar. O exame complementar ideal é aquele que deve ser 100% específico, seguro, prontamente disponível, preferencialmente à beira do leito, não invasivo ou pouco invasivo. Esse exame ideal é mais difícil, mas hoje, pela resolução do CFM, os exames complementares que são autorizados, os de atividade circulatória, que avaliam a circulação, a arteriografia, Doppler transcraniano e a cintilografia, e os que avaliam a atividade elétrica, o eletroencefalograma. São esses que são... E a cintilografia também avalia um pouco a atividade metabólica, mas é praticamente, hoje em dia, a circulação com a metodologia que ela é feita. Como todo exame, ele deve também atender aos pré-requisitos para ser realizado. O Doppler transcraniano tem sido um dos métodos de preferência, não precisa fazer a remoção do doente da UTI para fazer o diagnóstico, é um exame à beira-leito, e com um profissional capacitado faz essa determinação com insonação dos 4 vasos, 2 artérias cerebrais anteriores e posteriores, modifica mostrando fluxo diastólico reverso ou pico sistólico breve, que são compatíveis, e um fluxo sanguíneo presente, então tem fluxo anterógrado, sistólico e diastólico. A arteriografia é considerado entre os exames complementares o padrão ouro. O que dificulta é a disponibilidade de equipe e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cintilografia, nós temos uma boa experiência aqui no nosso hospital com esse exame, com bons resultados, com a imagem mostrando a lesão, a morte cefálica, o bulbo da lâmpada, né? O bulbo da lâmpada, mostrando sem atividade, sem marcador radioisotópico no cérebro.
Então, constatando a ausência de atividade, aqui tendo e aqui não tendo, né, com o nariz, eles dizem hipercaptante. Outro exame que pode ser utilizado é o eletroencefalograma, que nós temos que ter muito cuidado, porque pode ter interferência de alguns equipamentos e dar um exame não compatível, a gente está em morte cefálica, e sempre que tiver suspeita de intoxicação ou efeito de fármaco ou sedativo, ele não deve ser utilizado. E assim como os doentes com craniectomia descompressiva ou crianças com fontanela aberta, também o Doppler pode dar fluxo residual por muito tempo e nós preferimos o eletroencefalograma quando disponível. Importante isso, nenhum exame complementar substitui exame clínico bem feito. Ele não é melhor que qualquer dos exames clínicos para determinar a morte cefálica, então todas essas etapas são importantes e independentes. Não vou deixar de fazer um exame clínico ou não fazer porque o exame complementar deu compatível com morte cefálica. Isso não pode fazer. Fazendo os dois exames clínicos, o teste de apneia e o teste complementar compatível com morte cefálica, está constatado a morte, e nós então vamos fazer os encaminhamentos devidos. Declaração de óbito deve ser preenchida, a não ser independente se é morte cefálica ou não, quando é morte por causa externa, que é encaminhado ao DML, e nas outras situações que em mortes de causa natural, quem assina o atestado, quem determinou a morte cefálica, ou o médico assistente, ou os seus substitutos. Bem importante, e é uma questão frequente, qual é a hora do atestado do falecimento? A hora foi a hora que foi realizado o último exame, seja ele qual for ele, o exame complementar, ou o teste de apneia, ou o exame clínico, se este foi o último. Esse é o horário do registro do óbito na declaração. Extremamente importante é uma comunicação e um acolhimento adequado durante todo esse processo. Nós temos a obrigação, quando começarmos a realizar a determinação de morte cefálica, de informar a família da exploração, e se a família assim desejar, ela tem todo o direito de determinar um médico para acompanhar todas as etapas da determinação da morte cefálica. Nós temos um curso que foi de determinação da morte cefálica, exigido dentro dos critérios exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, e sugerimos 3 momentos para comunicação. A primeira etapa, sempre que há suspeita, a gente vai informar adequadamente e com todos os protocolos de uma comunicação, de uma situação difícil, um ambiente adequado e cuidando da comunicação verbal e não verbal. Nós vamos explicar da lesão cerebral grave, de todo o tratamento que foi feito e da não resposta ao tratamento, e que nós suspeitamos da possibilidade do doente estar morto e que nós vamos começar a exploração para esse diagnóstico e determinação da morte cefálica, e que são pelo menos 3 exames, e que nós vamos fazer o primeiro, ou fizemos o primeiro e foi compatível, e a partir de tal hora nós vamos fazer o segundo e depois vamos conversar novamente. Falar pausadamente, com termos não técnicos, para a família compreender. Isso é extremamente importante. E ficar disponível para esclarecer dúvidas que certamente vão surgir nesse momento. A segunda etapa que a gente diz, depois de cada procedimento que é feito, ou qualquer demanda da família, a gente vai atender e conversar com a família sobre os resultados. Então, esse número de encontros varia, e a cada exame que é feito, o resultado é informado para a família.
E uma coisa que nós sempre devemos atentar, até esse momento não se fala em doação de órgãos, em transplantes de forma alguma, em nenhuma hipótese. Se a família perguntar, nós dizemos que nesse momento nós estamos dedicados a estabelecer se o familiar, e a gente trata sempre pelo nome, está morto, e se estiver dependendo dos resultados, sim, nós vamos ter várias coisas, algumas conversas, e algumas coisas vão ser importantes, mas cada coisa tem o seu momento adequado para a gente colocar. E a terceira comunicação da equipe, então, que essa sim é o diagnóstico, informação de que o doente morreu. Então, planejar como nós vamos fazer isso, nós, como qualquer comunicação numa situação difícil, o ideal é que a gente não vá sozinho, quem vai, como num lugar sempre reservado, isso não pode ser feito à beira-leito, uma explicação clara e detalhada, e referir-se, então, à morte cefálica como morte, dizer o nome do familiar e que, infelizmente, ele morreu. Falar sempre de uma forma clara, pausada, né, e com termos que a família compreenda. Sempre se colocar à disposição para esclarecimentos, com qualquer informação que a gente dá, a gente se coloca à disposição. Muito importante isso, porque toda essa parte da comunicação é muito importante para adequado entendimento da família e esclarecimento. E depois de a família ser comunicada do falecimento, depois muitas vezes nós vamos, quem tiver um treinamento adequado para isso, se vai ser médico, enfermeiro, psicólogo ou não, isso é outra história, vai fazer a comunicação e a entrevista familiar para doação de órgãos naqueles que são candidatos à doação de órgãos. E essa equipe sempre vai buscar, primeiramente, compreender, buscar esclarecer se a família entendeu todo aquilo que a equipe médica falou, se entendeu bem que o seu familiar morreu, e deixar tudo isso bem claro. E claro que esse não é o tema da aula, da doação, mas é extremamente importante, porque de alguma forma isso está relacionado, porque se a família tem a possibilidade de doar, e alguns estudos desses, é um estudo americano, bem mais antigo, e alguns depois mostraram esse mesmo sentido, e a gente vê as famílias trazendo isso para nós, depois de algumas semanas, alguns meses depois, aqueles que puderam doar, diz que aquela doação foi extremamente importante para ajudou aquelas pessoas e aquela família na recuperação da dor que foi perder um familiar, praticamente 90%. Então, se nós não fizemos um diagnóstico adequado, e se nós não fizemos um cuidado adequado, com uma manutenção adequada e uma comunicação adequada, nós muitas vezes podemos estar tirando a chance dessa família ter um cuidado paliativo que é a dor de perder um familiar. Isso, em algumas vezes, e a opção é uma opção da família, e a família, independente de qual opção que ela tiver, nós sempre respeitamos. E naquela situação em que a família opta pela não doação, ou que não seja possível a doação por uma doença infecto-contagiosa ou neoplásica diagnosticada ou conhecida, nós vamos fazer a desconexão e a retirada do suporte vital. Isso está estabelecido em resolução do CFM de 2017, que nós temos autoridade ética e legal para suspender o procedimento de suporte terapêutico, todo ele, quando a determinação da morte cefálica. Sempre a gente comunica, o familiar tem que estar esclarecido do óbito, e muitas vezes eles perguntam, e agora? Então, agora
Vocês podem ver, se despedir, e depois nós vamos fazer os procedimentos de entrega do corpo para vocês. Sempre deixar claro e deixar eles tempo para isso, né, para se despedirem, isso é importante, e acolher em dúvidas e esclarecimentos. A retirada do suporte vital também está na legislação federal, que ela deve ser feita, e o corpo entregue aos familiares ou à instituição responsável pela necropsia, no caso de encaminhamento para o departamento médico legal. Então, está na resolução do CFM, no decreto-lei de 2017. A retirada do suporte vital depois da constatação da morte encefálica. E isso tem repercussões não só para a gente não estar fazendo um tratamento fútil, inapropriado, e também de estar, muitas vezes até, em algumas situações, tirando algum lugar de alguém que tem possibilidade de tratamento, né? Se isso não tem possibilidade. E essa possibilidade de tratamento, em algumas situações, por exemplo, quando tem a possibilidade de doação, muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Não enxerga quem vai receber os órgãos, mas são 3, 4 pessoas que não estão na nossa frente, mas que vão ser tratadas com uma doação, um transplante, que vão ter um benefício muito grande desse tratamento que nós vamos cuidar no doador, e a família também, que vai ser beneficiada, a família do doador, com a possibilidade da doação. Antes de nós partirmos para questões, só para finalizar, nós temos que ter um diagnóstico acessível, e a resolução foi bastante boa e detalhada nisso, botando critérios bem objetivos de como a gente deve fazer a determinação da morte cefálica, com médicos capacitados especificamente, se não de alguma especialidade, que muitas vezes não tinham a habitualidade de examinar um doente crítico, um neurocrítico, e a manutenção da segurança e do rigor para a determinação da morte cefálica, que foi um avanço bastante importante na nova redação da resolução, que isso é importante para a credibilidade de todo o sistema e toda a sociedade. Vou finalizar o compartilhamento da tela aqui, e a gente conversa e segue nas nossas... Estou à disposição aí para a gente conversar. Frank, como eu já imaginava, a sua apresentação foi brilhante, assim, uma revisão assim bastante abrangente do assunto, e eu acredito que a gente aprendeu muito aqui com você, né? Eu queria abrir aí aos demais assistentes aí para questões. Então, convido aí eu acredito que existam várias, né? Peço que o plateia se manifeste aí para aproveitar aí o enorme cabedal de conhecimentos aí que Cristiano Franco tem a respeito do assunto aí, para a gente dirimir as nossas dúvidas aí mais frequentes aí. Então, vou começar cedendo aí a palavra aos assistentes para as eventuais dúvidas lá. Quem quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Não se intimidem. É a hora da gente tirar a dúvida essa, né? Exato, Esse tem a gente já participou de alguns cursos de determinação de morte cefálica, e mesmo para pessoas que já tinham uma grande vivência nisso, e acho que foi essa sugestão foi bastante positiva, porque muitas vezes a gente tem situações difíceis, e
e que precisa compartilhar e tomar uma decisão, em algumas vezes é difícil, com quem já tem maior experiência, e tive vários aprendizados também, mas acho que é importante o curso também para tirar essas dúvidas e deixar tudo bem unificado e claro e sistematizado, e mesmo para quem já tem grande expertise, já tinha várias determinações de morte cefálica, o retorno sempre é bastante positivo aí da participação e dessa atividade, que como tu falaste no início, né, Ciro, muitas vezes a gente como intensivista ou plantonista pega, intuba ou passa catéter todos os dias, mas vai ver uma morte encefálica ali uma vez a cada 1 ano, 2 anos. Então, um procedimento que tu faz com essa frequência, cada vez que tu vai fazer, é quase que fosse a primeira vez. Exatamente. Além de desconhecimentos mais, assim, fundamentais, né? A história da morte, né? Alguns não, existe um percentual considerável dos intensivistas que parece fazer uma distinção entre morte encefálica e morte. Como se a morte encefálica fosse um tipo especial de morte que não é bem morte. E isso é uma das coisas que você, além de ter esclarecido na sua apresentação, eu aproveitar que o pessoal está criando coragem para tirar as dúvidas, eu queria que você reiterasse aí, inclusive, os aspectos legais e o aspecto ético também, você também ressaltou, né? Você na realidade, no momento em que você não desliga os equipamentos de um paciente em morte encefálica, tem dois aspectos aí importantíssimos. Primeiro é que você está achando que você não está acreditando que o paciente morreu. Porque quando você pega um paciente cheio de livedo, né, que efetivamente não está com chama-se cardio circulatório funcionando, né, as trocas de gases funcionando, aquele paciente você não tem a menor sombra de dúvida que está morto, você vai lá e desliga o equipamento sem nenhum problema, sem nenhum temor, sem se preocupar em conversar com a família e dar satisfação para a família, porque o paciente está morto. E na morte encefálica, isso parece, na cabeça de alguns médicos, parece que não é a mesma coisa. E a gente sabe que morrer é como você diz, não tem 2 mortes, é só uma, né? Então, eu queria que você reiterasse aí, inclusive também fazendo considerações em relação ao aspecto ético, aí de você estar tomando um leito de UTI para ocupar com um cadáver. É bem importante isso. E seguido com frequência, os colegas perguntam para mim, e nos cursos também, essa dúvida, se a gente pede autorização para a família para desligar os aparelhos. E aí eu devolvo com uma pergunta também, quando tem essa situação que tu descreveste, um doente com choque séptico ou com parada cardíaca refratária, em que entra em assistolia, a gente pergunta para a família se vai desligar o vasopressor, o respirador, o suporte avançado. Não, né? Mas isso que tu colocasse é extremamente importante, né? Esses dias eu estava saindo no plantão da UTI, aí teve uma determinação de morte cefálica e a família chegou no outro plantão, e aí eu perguntei, depois mandei uma mensagem pro colega e ele perguntou, não, a família não doou. Ah, tá, daí eu perguntei, e aí, o que aconteceu? Internou alguém, não sei, nesse leito, então? Aí ele me respondeu, não morreu ainda. Aí você vê, né, cara, que isso é uma coisa... Isso tem tudo que é lugar. Então isso é importante, isso... Aí, puxa, daí eu botei aquela carinha com os olhos, aí ele, tu entendeu, né? Disse, mas isso é importante que tu falasse, né? Que a morte cefálica é o fim, e a gente fazer qualquer manutenção numa situação dessas onde a gente tem a possibilidade de fazer uma doação, a gente vai manter aí com benefícios de outros, depois uma autorização de uma família, né? Se não,
é uma coisa irreversível, totalmente fútil fazer uma manutenção. Mas uma preservação, um suporte numa situação dessas, e é frustrante muitas vezes para a equipe também, né? Para a equipe é muito complicado isso, né? Ficar mantendo uma situação que eles sabem que não tem perspectiva nenhuma, ou que está morto, mas está recebendo noradrenalina, está com o respirador ligado, né? E isso é importante deixar bem claro também, onde há possibilidade de doação, se o doente está morto, por que está sendo feita a ventilação, a infusão de noradrenalina, de antibiótico, mas é um trabalho grande de toda a equipe, do técnico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? E para eles enxergarem que tem essa possibilidade de transplante. Se não tem essa possibilidade, é um tratamento totalmente fútil, inapropriado, e que não tem um custo, né? As pessoas com alguma frequência perguntam, e se a família não quer que desligue? Geralmente, isso entre as reações das famílias, e tudo pode acontecer, e os colegas psiquiatras nos ensinaram muito, e uma delas é que, nesse momento, as reações são as mais diversas e não tem errado nem certo, né? Então, a negação é bem frequente. Então, é comum as famílias negarem. Mas um acolhimento adequado, um atendimento adequado, essa família vai ter a compreensão, uma informação adequada de que o seu familiar morreu, né? Isso, a gente diz, a conversa com a família nesse momento não é uma conversinha não é uma conversa de 5 minutos, né? São conversas prolongadas, muitas vezes uma entrevista para doação são vários encontros com horas de conversa, né? E se não for doador também, a gente tem que dar a mesma atenção também para a família. Mas muitas vezes a família não quer que desliga, porque ela ou está na fase de negação, ou não entendeu que o seu familiar realmente está morto. E aí, como a gente tem essa questão da gente, como profissionais de saúde, muitos não têm esse entendimento, que nem tu citaste, né? E eu citei um exemplo, né? Imagina, sim, não dá para transferir a culpa para a família, né? Se tem algum... Você que é você, não está acreditando, imagina a família. Se você não convenceu nem a si próprio, como é que você vai convencer a familiar? Pessoal, Mairinha, é hora de fazer as perguntas, essa, Maíra. Uma coisa que causa confusão também na cabeça da... Oi? Boa noite, doutor Ciro. Tudo bem? Boa noite, doutor Érico. Olha aí. O Cristiano aí abrilhantando aí a nossa noite de quinta-feira. Grande, Eric. Como é que tá? Tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já tive duas... Na verdade, é um comentário para você complementar, e a outra é uma pergunta mesmo. Ele tem muita dificuldade eu já tive alguma dificuldade algumas vezes com pacientes, por exemplo, que evoluem para morte cefálica pós parada cardíaca. O paciente é reanimado, passam aquele período de observação, depois evolui com coma perceptivo, faz uma tomografia, tem aquele edema cerebral brutal, e muitos colegas ficam inseguros de iniciar a determinação de morte cefálica, porque qual é a causa? Não acredita aquele edema cerebral como uma causa do coma, né? E eu já tive alguma dificuldade nesse sentido. E outra coisa, uma situação que me aconteceu uma vez, um paciente que tinha tido um evento, um AVC hemorrágico, acho que foi um HSA, e aí ele fez uma arteriografia para o diagnóstico, na realidade, do evento. E nessa arteriografia que ele fez, já deu ausência de fluxo. E depois, claro, né, ficou em observação, cumpriu todos os critérios, e a gente determinou, iniciou o protocolo de determinação de morte cefálica, e houve uma discussão muito grande sobre se essa arteriografia que ele tinha feito
antes de dar início a tudo, que já mostrava a ausência de fluxo, se seria válida para a determinação do diagnóstico, como exame complementar. Boa. São excelentes, Érico. Essa questão da parada cardíaca é bem relevante e bastante frequente esse questionamento e esse debate. Tendo uma lesão neurológica determinada na tomografia com edema cerebral e sendo possível causar um dano neurológico grave, está estabelecida a causa do coma. Isso é diferente do que levou à parada cardíaca, né? E muitas vezes isso, na maioria das vezes, morte súbita extra-hospitalar é doença coronariana, mas muitas vezes não. Outra pode ser outras coisas, asfixia, ou parada por descompensação respiratória, por hipoxia, asfixia por descompensação do quadro respiratório agudo, né? E muitas vezes a gente não sabe, mas isso não inviabiliza a determinação da morte cefálica. Inviabiliza se não tiver os pré-requisitos, que é a lesão ou alguma suspeita de intoxicação que esteja interferindo no quadro neurológico, né? Mas a causa do que levou à disfunção cardíaca, ela pode interferir muitas vezes até no que vai levar, se vai ser optado por doação ou não, mas não no diagnóstico da morte cefálica. Ele tendo uma lesão neurológica com edema cerebral, isso é suficiente, né? Muitas vezes até a gente vê uns quadros neurológicos desses e a tomo quase sem edema, aí praticamente sem edema, aí tomo normal não dá, mas tomo com edema cerebral é uma lesão já que justifica a abertura a determinação da morte cefálica, que corrobora o diagnóstico. Que às vezes o colega ele confunde, né? A gente precisa ter o diagnóstico do coma e não o diagnóstico da doença de base do paciente. Da doença, exatamente. O diagnóstico da doença de base ele é importante se vai ser um critério para doação, para triagem para doação, se vai ser uma exclusão absoluta ou relativa, né? Mas para a determinação da morte, como tu disseste mesmo, ele não pode confundir ou atrapalhar, não deve interferir no diagnóstico. Uma outra coisa que causa tinha mais uma, só mais uma questão que era... Só me lembro agora. Da arteriografia feita previamente a iniciar o diagnóstico de morte cefálica. Isso está, inclusive, previsto que pode acontecer, pode ser possível, pode ser utilizado, assim, para exame complementar. Tem uma coisa que causa muita confusão na cabeça das pessoas, que é a história da teste da apneia, né? A história do CO2, qual é a diretriz que você, assim, uma diretriz, tipo assim, um algoritmo de decisão que você estabeleceria aí para dirimir isso? Importante. Porque tem aquelas faixas cinzas lá, em que você sempre tem muita dúvida em relação a isso. É bem importante. Então, nós temos definido, então, assim, doentes DPOC com diagnóstico prévio de retenção de CO2, a gente não tem como fazer o teste de apneia, então não tem como fazer a determinação de morte cefálica no nosso país. Mas são raros, eu não me lembro de ter visto uma situação assim, eu já vi mais de 1.000, certamente, aí. Na central a gente tinha 600 por ano. E, então, nessa situação, está fora. Outra situação, o PCO2, a gente sempre vai buscar que ele chegue normal, comece normal, ou próximo disso. Se o doente está com o pulmão muito doente, por aspiração, por trauma, por pneumonia, a gente sempre vai buscar que chegue próximo de 45, né? E ajustando o respirador, mesmo com parâmetros, nesse caso, não protetores, para chegar próximo ou dentro do normal ou bem próximo disso.
desconectando e fazendo ou preferência hoje com CPAP, até mais simples, e que a questão do Covid também, isso ficou praticamente como uma regra, mesmo que não tenha diagnóstico de Covid, e fazendo a avaliação. Se tem qualquer instabilidade, coleta a gasometria, estando acima de 55, sem movimento respiratório, compatível com morte cefálica. 55. Tinha algumas vezes a gente chegou até a ver alguns autores sugerindo um aumento de 20, mas isso não tem uma base muito boa, e não serve para avaliação. Por exemplo, se eu sair de 20 milímetros de PCO2 de 20 e depois de 10 minutos chegar em 40 ou 45, ele aumentou 20, mais do que 20, mas esse nível 40 ou 45 não é suficiente para estressar ou desafiar o centro respiratório com um estímulo adequado para ter um movimento respiratório. Então, sempre saindo do normal, próximo do normal, e a gasometria de teste pós-apneia, com ele acima de 55. Boa, resumiu aí tudo. Bom, eu acredito que, pelo adiantado da hora também, você está precisando descansar também, né, Frank? Você está de plantão ou não? Não. Tá indo no hospital por minha causa. Uma satisfação, tá, hoje, mano. Foi muito. Mais um motivo para eu te agradecer imensamente é a sua disponibilização. Não tem coisa que dá mais trabalho do que ser amigo do Dr. Ciro, viu, Cristiano? Olha aí. Não, que é isso, é muito bom. É trabalhoso. Mas esse trabalho vai ser PT. Provavelmente você vai ser convocado aí para as nossas sessões. E a gente vai restituir essas sessões e vai fazer agora, tentar, pelo menos com uma regularidade aí, semanal, pelo menos. E aí, com certeza, você vai entrar no nosso calendário de novo. Então, Cristi, eu queria agradecer a quem... os bravos resistentes aí que ficaram até agora, né, aí 21h30 já quase, a você particularmente pela dedicação, pelo seu desvelo aí em atender meu chamado, e dizer que... Obrigado aí, Ciro, uma satisfação. A aula foi maravilhosa. Obrigado, Ciro, uma satisfação aí, espero que a gente possa ter mais momentos aí como esse em breve. Se Deus quiser, obrigadão. Presencialmente, né, daqui mais um Exato. tempo aí, a gente vai se encontrar. Exato. Pessoal, obrigado, até a próxima semana, hein? Boa noite. Tchau, valeu, turma. Valeu. Boa noite, Eric. Boa noite.